alguma participação de vocês, que seja uma coisa um pouco mais interativa também, pode comentar aí no chat se tudo bem por vocês. Só para eu poder ir. Legal. Então eu vou começar compartilhando aqui a tela para a gente dar início. Deixa eu ver. Camila, desculpa interromper, eu só queria avisar as pessoas que vamos estar a gravar esta atividade. Se alguém só tiver alguma coisa contra, é só dizer. Obrigada. A atividade, como a Beatriz já falou, é realizada junto ao evento O Mundo, né? E é imprescindível que essas atividades aconteçam e aconteçam cada vez mais, né? Isso de fomentar que as pessoas organizem eventos, que a gente dê espaço de fala para todo mundo, assim como a gente está tendo a oportunidade aqui, né? E perceber isso, para mim, foi muito importante. Eu sou formada em engenharia civil, eu sempre me considerei com bastante dificuldade de comunicação com mais pessoas, assim, e foi a partir de atividades como essa, de desafiar a gente a organizar algum evento para compartilhar conhecimentos que a gente tem, às vezes acha que não está totalmente completo, né? Mas se desafiar, colocar a cara ali e fazer as coisas para que aconteça essa comunicação e que a gente perceba que não é sozinho, né? Há um pouco tempo, descobri a curva da adoção da inovação, mas aplicada a questões de sustentabilidade. Sustentabilidade. A questão de sustentabilidade. E aqui é a curva da adoção da inovação, para quem não conhece. E para mim foi muito interessante, porque a partir de então eu passei a perceber duas coisas que foram as mais importantes assim para mim, né? Uma, que nessa curva a gente tem ali os primeiros adeptos, que somos nós, na verdade, quem está aqui, quem está fazendo, quem já faz alguma coisa, né, que percebeu já que a gente precisa tomar iniciativa para fazer acontecer coisas que a gente quer, né, relacionada ao desenvolvimento do planeta para um lado mais sustentável. E então, quando a gente está conversando com um público, com amigos até, o nosso interesse é 2,5% daquilo ali. Não é todo mundo que vai achar o que a gente está fazendo legal. Então, até com relação à compostagem, por exemplo, quando a gente vai falar para a família, vai falar para os amigos, vai tentar introduzir isso, de repente, no ambiente de trabalho, a princípio vai ser que vão achar fiche, que vão gostar da ideia. E daí depois a gente vai começar a fazer, a gente vai começar a diminuir as sacolas de lixo, porque vai estar fazendo a compostagem, o pessoal vai estar vendo que vai estar funcionando, então vai ter os primeiros adeptos ali, que é os 13,5%, e quando esses primeiros adeptos começam a fazer também, vem a maioria inicial. E quando a gente conquista esses 50%, acontece uma coisa muito bacana, que a gente pode, que numa cidade, por exemplo, se for numa cidade, né, que eu não sei como é que vocês chamariam aqui, desculpa. Mas começa a ter poder de voto, começa a ter poder de influência política.
Isso aconteceu em Florianópolis, por exemplo, que é onde eu estava morando antes de vir aqui para Portugal. Eu estou morando aqui em Portugal há 2 anos. Que a população começou muito a fazer compostagem por movimentos sociais, movimentos da universidade, movimentos de pesquisa. Então, movimentos até de alguns setores do município, de algumas freguesias. E hoje em dia a compostagem é lei. E Florianópolis agora vai estar com um contrato para se tornar uma cidade lixo zero, que seria encaminhar menos de 10% do seu resíduo ao aterro sanitário. Isso num longo prazo, né? Mas então, só para apresentar essa curva, para a gente perceber que quando for falar, não vai ser todo mundo que vai gostar das nossas ideias, né? E além disso, tem os 16%, que nessa curva está identificado como os retardatários, mas tem diversas nomenclaturas, que são os que nesse assunto assim são os chatos, assim, aquela pessoa que tu vai dar argumento, e ela não vai querer saber de jeito nenhum. E que são pessoas que tu só vai gastar a tua energia e que é muito bom pra gente quando a gente consegue identificar essas pessoas, que tu coloca assim, tu fala, tá, eu não preciso perder tempo com isso, eu não preciso gastar a minha energia aqui. E daí tu deixa passar. Um dia a informação vai chegar nessa pessoa e paciência. Mas é muito interessante da gente perceber quem são essas pessoas para não desperdiçar a energia que a gente poderia estar investindo em alguém que realmente quer fazer, né? Tem tanta gente que quer fazer e às vezes não tem a atenção que precisa para conseguir começar, né? Então, deixa eu passar aqui. A Beatriz falou aí um pouco que a gente faz parte do movimento da Juventude Lixo Zero, né, o Zero Waste Youth. Mas então vou apresentar um pouquinho mais de quem que a gente é. A gente foi fundado no Brasil em 2011, depois do começo do Instituto Lixo Zero Brasil também, foi fundado a partir do Zero Waste International Alliance, que é quem sugere uma definição para lixo zero. Não sei o quanto que vocês têm familiaridade com definições ou o conceito mesmo, mas depois eu falo um pouquinho mais também. E a partir de lá, uma das meninas foi fazer uma palestra pelo Instituto para numa universidade, e só tinha pessoas mais velhas, e ela percebeu que, nossa, precisa ter jovem falando sobre isso também, conversando sobre isso, porque é muito a partir das crianças, dos jovens que a gente muda coisas dentro de casa, né? Acho que a maioria deve ter alguma experiência relacionada a isso. Então, não sei se dá para todo mundo colocar o microfone no mudo, se puder. Obrigada. Então, o que a gente faz é mostrar para os jovens que é possível trabalhar com a sustentabilidade e aplicar a sustentabilidade em qualquer ambiente de trabalho, independente se tu quer ser advogado, se tu quer ser veterinário, em todos os lugares tem como tu ser ativo. E algumas das maneiras é promovendo rodas de conversa, promovendo essa fala, que aos pouquinhos a gente vai tendo mais acesso a pessoas que antes eram mais difíceis de perceber o quanto é importante essa mudança, né? Mas no final eu vou apresentar quais as ações que a gente está tendo, que a gente começou aqui em Portugal o ano passado, a partir do Encontro Internacional da Juventude Lixo Zero, que a gente organizou aqui em Cascais, junto com a Câmara de Cascais, e teve presença do Charles Moore, que é o oceanógrafo que descobriu as ilhas de lixo, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar.
veio também a Diana Cohen, que é uma CEO de um dos maiores movimentos contra a poluição plástica no mundo. E, enfim, foi muito bacana ter contato com essas pessoas todas. E a gente teve essa oportunidade graças ao movimento, né? A essa iniciativa que a gente estava tendo. E a gente considera o movimento como também um acesso aos objetivos de desenvolvimento sustentável, tá aí para quem não tem total familiaridade, porque a gente percebe que com o conceito lixo zero e aplicando metodologias, a gente de diferentes formas consegue chegar pelas bordinhas, assim, em praticamente todos, se não todos, os ODS, né? Eu dou aqui um exemplo que, como eu falei, eu sou formada em engenharia civil e eu entrei na engenharia nunca com a ideia de construir prédio, construir ponte, enfim, mas sim com a ideia de ver como entrar nesse meio para mudar alguma coisa. E durante a faculdade, até depois, sempre foi um pouco frustrante, assim, porque as pessoas ligam muito mais para o lucro, né? E para tu provar que tem lucro, porque em muitas situações realmente tem, mas é uma coisa muito desgastante, porque a gente vai estar tratando normalmente com os 16% lá que eu falei da curva da adoção da inovação, né? E, além disso, as questões de aquecimento global são coisas que a gente não vê no nosso dia a dia. Beleza, tem mais queimadas, de repente, tem mais chuvas em algum período, mas no nosso dia a dia, no trabalho ali, no ter que colocar o pão na mesa todos os dias, a gente não presta atenção nisso, infelizmente, né? Então a gente tem escolhas, o dia inteiro, muitas vezes durante de diferentes formas, né? Tanto na alimentação, na maneira que a gente escolhe se deslocar, nas roupas que a gente escolhe vestir, na maneira que a gente escolhe trabalhar, se relacionar, né? E quando a gente não tem isso muito claro na nossa mente, que eu quero trabalhar para reduzir os impactos do homem no aquecimento global, a gente se perde. E a questão do resíduo é que o que acontece se tem uma greve do sistema de coleta de resíduos? A gente já viu em algumas cidades do mundo isso acontecendo, né? Acontece que vira o caos. O lixo é algo que a gente lida todos os dias. E é algo que a gente gera em todos os momentos, a gente não se percebe, né? Então, quando eu percebi que a gente tem o nosso lixo total, ele é de 30% a 50% de material orgânico, ou seja, que a gente, de restos alimentares e tal. De 40% a 70% recicláveis. E em torno de 10% que a gente poderia descartar de outras formas, né, que vão para o aterro sanitário ou para a incineração. E então, quando a gente fala num local lixo zero, numa sala lixo zero, numa cidade lixo zero, a gente está falando de um lugar que descarta menos de 10% para aterro sanitário ou incineração, que repensa antes, que reduz, que recusa
lousa, que faz tudo isso antes de descartar, né? Pessoal, só queria falar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha aí, se quiser fazer alguma complementação, estamos aí para aprender todo mundo, eu também. Se alguém quiser fazer alguma interrupção, fica à vontade, viu? Então, eu coloquei aqui um trecho do que o Zero Waste International Alliance sugere como definição do conceito lixo zero, onde diz que lixo zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para orientar as pessoas a mudar os seus estilos de vida e práticas para imitar ciclos naturais sustentáveis. O que isso quer dizer, né? Vamos lá, peraí. Só um minutinho. Beatriz, tem senha para entrar aqui na live? Estão me perguntando. Supostamente não, mas... Eu tenho pessoas que estão me mandaram mensagem aqui que estão tentando entrar. Experimentar por 333. 333. Não, 33. Tá, obrigada. Nada. Vamos voltar então ao lixo zero. O que isso quer dizer, né? Mais importante, que lixo zero é uma jornada, né? É uma meta, é uma utopia que sempre vai ter coisinhas para a gente ir aperfeiçoando. Não é porque eu comecei a fazer compostagem hoje que... Uhul! E também não é porque eu ainda não comecei que eu não tenho que eu ainda não sou. Se eu quero ser e se eu começo a tomar ações para isso, eu já estou sendo, porque o lixo zero é uma jornada. Então, todos nós, por estarmos aqui hoje querendo conversar sobre isso, já somos, né? Já estamos querendo fazer alguma coisa por isso. Então, lixo zero é uma meta ética, porque a gente tá deixando de nos isentar da culpa, né? Porque o que às vezes a gente faz é justificar a minha irresponsabilidade pela irresponsabilidade do outro, né? Ah, mas o meu vizinho não faz, então não adianta eu fazer. E não é assim que as coisas mudam, né? A gente sabe que para as coisas mudarem, a gente precisa, às vezes, ser insistente, mostrar que funciona e fazer porque sabe que é o certo, porque sabe que é o que tem que ser feito e independente se os outros estão fazendo, eu vou fazer a minha parte, né? E isso aqui na Europa a gente não vê tanto, mas na maior parte de outros lugares do mundo, onde vive a maior parte da população mundial, na verdade, no sul global, a gente tem quem trabalha diretamente com o lixo, sendo catador, trabalhando com coletando isso, levando para centros de reciclagem, levando para centros onde paguem uma miséria por aquilo, né? Porque infelizmente o resíduo não é reconhecido tanto como recurso, né? Ainda ele não é reconhecido como recurso, na verdade. Ele pode ser usado, mas ele ainda não é reconhecido como fonte de matéria-prima. Então, isso é outra coisa que deveria ser mudada para melhorar aí no conceito, né? Mas, então, quando a gente está em outros lugares, principalmente, a questão ética é mais forte ainda, né? Porque a gente não está tratando só com o nosso resíduo, a gente está tratando com vidas de centenas de pessoas, né?
E, além disso, se a gente começa a valorizar essa relação, a gente gera uma economia na cidade completamente diferente, né? Ao invés de uma pessoa, o dono da incineradora, tá se beneficiando ali, tá ganhando o dinheirinho dele todo mês, dinheirinho que não é dinheirinho, né? A indústria de lixo, de aterro sanitário, incineradora, são das mais ricas do mundo. Então, não é qualquer dinheirinho, né? Então, quando a gente consegue fazer essa essa separação em casa, consegue olhar para o nosso lixo como um recurso, olhar não pensando que isso é sujo, olhar percebendo que o orgânico ele vai servir para as plantas, que o reciclável vai servir para outras coisas, que vai ser dado outros destinos de reuso, de recuperação, de etc., antes de ser reciclado e bem antes de ser encaminhado à incineradora ou aterro sanitário, né? E então é uma meta ética, econômica, eficiente, porque imagina uma fábrica de janelas de alumínio. Se recebe um X de alumínio, produz as suas janelas e tem um resto de 50%. É uma perda muito grande de alumínio que eles estão tendo. Eles vão ter que olhar para o processo e repensar naquilo, para que tenha um descarte mínimo ali de 10, 15%, sei lá. Imagina se o nosso sistema de coleta de resíduos fosse uma indústria, onde a matéria-prima é o nosso resíduo domiciliar, por exemplo. Aqui em Portugal, até onde eu sei, a gente recicla cerca de 30%. Ou seja, a gente está tendo uma ineficiência de 70%, porque 70% não está sendo recuperado, sendo encaminhado aos aterros sanitários e incineração. Então, olha aí para o teu lixo e vê o que está acontecendo, né? Vamos olhar para isso de uma maneira diferente, né? E não tem como a gente pensar numa cidade do futuro, em pessoas no futuro, se a gente querendo viver num lugar saudável, não insalubre, né? Sem pensar numa cidade lixo zero, sem pensar em locais lixo zero e sem pensar em pessoas lixo zero, porque cidades são compostas por pessoas, né? Então, enfim, obrigada de novo a vocês por estarem aqui tendo esse interesse, assim, né? Para que daqui a alguns anos a gente não se concretize aquela história que vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos, né? E antes de eu dar seguimento, eu queria abrir aí o microfone para vocês. Vou suspender aqui rapidinho a apresentação. Eu queria perguntar para... Tem alguma pergunta já, Beatriz? Só para eu saber. Não? Eu queria perguntar para vocês duas coisas. Eu queria que 3 pessoas pudessem abrir o microfone aí para a gente também não tomar muito tempo. Qual que é a motivação por estar aqui hoje, querendo aprender essas coisas, fazendo essa troca de conhecimentos? E outra, o que move vocês no dia a dia? Sei lá, às vezes se a pessoa trabalha com direito, de certo ela gosta muito da igualdade entre as pessoas. Não sei, o que move vocês? Pelo que você, o filho de vocês, não sei, o que move vocês? Queria, se alguém puder abrir o microfone aí e compartilhar um pouquinho, sem vergonha. Quem se voluntaria? Bom dia.
Bom dia, Marisa. Tudo bem? Obrigada pela. Estou a gostar muito. Sou de Cabo Verde, vivo em Cabo Verde. Aqui nós não vejo nenhum tipo de tratamento do lixo, nada. E aqui nós temos as tartarugas, a época das tartarugas, e isso o lixo é um dos grandes problemas que temos aqui, principalmente nas praias de São Vicente, as ilhas, que dá à costa grandes quantidades de lixo. É a primeira vez que eu participo deste tipo de workshop, é a primeira vez que eu estou a ouvir a falar assim sobre lixo zero. Sou estudante também, só para ter, mas eu sempre tive essa preocupação do tratamento do lixo, saber como é que o que é que se pode fazer mais para o nosso meio ambiente, o que é que se pode ajudar mais. Participo de campanhas de limpeza, essas coisas, mas eu acho isso não suficiente, no meu ponto de vista. Não é, para mim não é suficiente, porque fazemos campanha de limpeza nas praias, um dia, no outro dia, é como se ninguém não fosse feito nada. É como se o lixo está lá tudo novamente, tiramos toneladas e toneladas de lixo, no outro dia está igual. Então, para mim, é uma grande preocupação, porque vejo isso e não vejo ninguém aqui na minha ilha fazer nenhum tipo de tratamento. Não há contentores de separação de lixo, não há. Nenhum lugar, nunca vi. Colocam contentores nas ruas, pessoas danificam tudo, no outro dia já não tem, não há nada. Aqui as pessoas jogam lixo mesmo no chão, é normal, é uma coisa que não se ensina nas escolas, realmente. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu passo a ensinar isso para ela, na escolinha dela, que é uma escola particular, ensino, mas nas escolas públicas já não fazem isso. Então, aqui praticamente mínima importância, não só se preocupam com a dizer não pode colocar lixo aqui porque fica visível para os turistas, então vamos jogar um bocadinho mais afastado, mas não fazem nenhum tipo de tratamento, nada, é zero. E então sempre queria participar e ver como é que o que é que se pode ter feito mais, um bocadinho mais, levar um bocadinho mais de ideia. A minha preocupação basicamente é essa. Legal, obrigada, Marisa. Obrigada, bom dia para todos. Bom dia. Mais alguém quer comentar aí alguma coisa? Abrir o microfone, sem vergonha. Olha, a Carolina Moura disse no chat: quero reduzir os resíduos que produzo, quero dar o meu contributo para a mudança. Legal. Olá, bom dia. Posso acrescentar aqui qualquer coisa? É a Carolina. Olá. Eu, para além de queria dar o meu contributo pessoal, porque acho que é alguma coisa em que todos nós podemos fazer a diferença individualmente. Também ouvi a Marisa e gostei muito de ouvi-la e de saber que está tão longe a acompanhar-nos. Queria só dizer à Marisa que existe uma associação de defesa do consumidor, que é a ADECO, que eu acho que em Cabo Verde, que já tem tentado fazer alguns projetos neste âmbito da reciclagem, dos resíduos, e que poderá ser um bom contacto para ela fazer, por exemplo, voluntariado, ou para perceber que tipo de campanhas é que podem desenvolver em conjunto. Eu sei isto porque eu trabalho numa associação de consumidores também cá em Portugal, e por isso é que nos interessamos muito pelo tema, que é a ADECO, e a ADECO é a nossa amiga de Cabo Verde, e já desenvolvemos algumas formações com eles sobre o tema, e por isso acho que para a Marisa poderá ser um bom contacto também. Obrigada. Ótimo, muito obrigada aí, Carolina, e obrigada pela dica aí para Marisa. Mais alguém quer fazer seu depoimento aí do porquê que se motivou a estar aqui, o que motiva? Todo mundo quietinho.
Não? Então eu vou dar seguimento aí e depois eu faço mais alguma perguntinha. Só fazendo um comentário aí sobre a fala da Marisa, né? No Brasil a gente tem a situação é bem complicada assim também, apesar de em muitas cidades ter alguma separação, né, dos resíduos. No total a gente recicla menos de 4%, ou seja, mais de 96% vai para aterro sanitário ou incineração, e a gente tem o dobro de lixões do que a gente tem de aterro. Para quem não entende muito bem a diferença, o lixão é aquilo que só vai botando lixo num terreno sem nenhuma preparação e vira um monte de lixo. Isso é um lixão. E tem o aterro sanitário, que daí é feito com impermeabilização do solo, com o correto tratamento do chorume, que é o líquido que sai de todo esse resíduo, né? Então é uma coisa um pouco mais controlada, mas mesmo assim emite diversos gases que são prejudiciais para o meio ambiente se não tem o correto tratamento. E, enfim. E no Brasil a gente tem alguns movimentos puxando aí o lixo zero, e hoje em dia tem diversos movimentos feitos pelas pessoas, assim mesmo. Pessoas como nós, assim, que nem todas tinham algum tipo de formação, nem todas têm, nem todas já eram relacionadas, mas por movimentos sociais mesmo, de formar uma agenda de atividades, né? No caso, o movimento com quem a gente tem mais proximidade é o Instituto Lixo Zero Brasil, mas tem alguns outros também. E o Instituto ele promove cursos de como fazer uma escola lixo zero, um escritório lixo zero. Então, a partir daí, muitos lugares que às vezes uma organização ou empresa mesmo não tem tanto acesso, as pessoas, a ideia de empoderar todas as pessoas para poderem fazer a mudança, né? Isso que eu estava falando um pouco no começo também, da gente se sentir capaz de compartilhar os nossos conhecimentos, né? Da gente promover esse espaço e botar a cara ali para fazer com que as coisas mudem um pouquinho, né? Deixa eu voltar aqui para compartilhamento de tela. Aqui. Então, agora falando um pouquinho mais sobre a compostagem, deixa eu só botar aqui para o lado. Existem diversos tipos de compostagem. E por que no Lixo Zero a gente fala tanto sobre isso, né? Porque, como eu falei antes, se a gente quer fazer alguma diferença com relação aos nossos resíduos, a gente olha para ele. Eu tenho 2 bolsas de saco por semana, por exemplo, e eu quero fazer alguma mudança. Se eu reduzir uma sacola de lixo, é bem visual que eu estou conseguindo reduzir o meu impacto, né? Isso é muito interessante também, porque quando que começou, que se aprofundou a problemática do aquecimento global, da poluição, do lixo que o ser humano produz, né? Muito foi a partir da Revolução Industrial. E desde lá, a gente vem produzindo mais e mais lixo numa escala que nos últimos 10 anos se acelerou demais.
e a globalização se acelerou demais. Então, são coisas que a gente pode dizer que andam relativamente junto, né? E por isso que quando a gente reduz o quanto de coisas que a gente tem no nosso lixo, invariavelmente a gente está reduzindo o nosso impacto, porque a gente está evitando de tirar mais matéria-prima do planeta Terra também. E então, como eu falei antes, de 30% a 50% do nosso lixo, isso é a partir de estudos, depende do local, né? Por isso que eu dou essa margem tão grande, assim, depende do local, do estilo de vida da pessoa, tudo. Mas em média de 30% a 50%. Poderia estar sendo compostado, poderia estar virando terra, e ao invés disso está indo parar no aterro sanitário, né? A questão do lixo, do resíduo é muito engraçado, porque a gente compra, vai no mercado, tá tudo organizadinho, shampoo com shampoo, papel higiênico, fruta com fruta, tudo em prateleira, a gente pega, coloca no carrinho, leva para casa, organiza na nossa casa, faz o uso, sei lá, bota na mesa, organiza, come. E daí parece que dá um tilt na nossa cabeça que agora a gente só pensa em se livrar, né? Tipo, o uso e o descarte muito rápido. E isso cada vez mais a gente vê na sociedade também, né? Um reflexo da nossa sociedade. Tanto é que tem muitos textos falando da sociedade do descarte, né? E não só do descarte de bens materiais, mas de sentimentos, de relações. Então, para a gente olhar um pouco mais a fundo isso. E esses dias também eu vi a curva da felicidade, que eu não gosto muito de colocar felicidade em gráfico, então por isso que eu não coloquei ele aqui. Mas o que esse estudo fala, na verdade, é sobre a relação entre o quanto que a gente consome e o quanto que a gente está satisfeito. E que tem um ponto que a partir daí a gente começa a ficar cada vez mais infeliz, que é o consumo exacerbado, né? O consumismo de verdade, né? Que tem o ponto que é o ponto ali do nosso conforto mínimo, né? E isso cada vez mais a gente pode ir reduzindo também. A Bea Johnson, não sei se todo mundo conhece ela é das primeiras pessoas que começou a falar sobre vida lixo zero. Ela é norte-americana e a palestra dela é muito legal, porque ela pega bem essa questão da felicidade, dela mostrando o quanto que ela passou a ser mais feliz depois que ela começou a viver e buscar um estilo de vida mais lixo zero, né? Por viver com o que era realmente essencial para ela, né? E acho que isso a pandemia mostrou um pouco para algumas pessoas que conseguiram aproveitar essa oportunidade para perceber isso, né? Sei que não foi a maioria, foi ali entre os 2,5% e os 10%, né? Mas acredito que muita gente começou a pensar sobre isso, né? O que eu realmente preciso, né? As relações humanas, o quanto elas são importantes, né? E então, voltando à compostagem, a gente tem a visão, às vezes, da compostagem, não sei qual que é o ponto de vista de vocês, mas eu cresci com a minha tia, que fazia... Eu cresci com meus pais, mas convivendo com a minha tia, e ela sempre fez compostagem, que foi o que ela aprendeu com, sei lá, os avós, os tios avós, que é uma coisa que quem é mais... outras gerações faziam, né? Porque não existia um sistema de coleta de resíduos. Não existia
mercado que dava acesso à terra fértil tão fácil. Então, eles tinham que produzir isso. Então, era uma coisa que eles sabiam fazer. Mas, com o tempo, isso foi se perdendo um pouco, esse saber fazer, né? E daí, o que aconteceu muito na minha família, pelo menos. E conheço muita gente que tem essa impressão. Compostagem traz bicho. Compostagem é fedorenta, traz rato, traz bicho e é suja. E não serve para nada. E isso é tudo mito, né? Existem muitas maneiras de fazer compostagem e sem dúvida, se ela tá... Opa, desculpa. Se ela tá fedorenta, não tá do jeito certo, porque o que causa o cheiro ruim são gases que são produzidos ali dentro. Então, eu vou falar um pouco dos princípios da compostagem que vai facilitar para qualquer método, porque, sei lá, não sei se vocês moram em apartamento ou casa ou sítio, e para cada um desses locais e para cada tipo de vida tem métodos diferentes, né? Aí que tá na foto é uma foto da Revolução dos Baldinhos, que é um projeto lá de Florianópolis também, onde uma comunidade teve um surto de... Não foi uma doença causada por ratos, eu não lembro o nome da doença agora. E para solucionar o problema, o que eles fizeram, né? Uma solução que muita gente acha, eu falei que é o oposto. Eles começaram a fazer compostagem. Era uma comunidade bem carente, com índices de criminalidade super altos também. E então, nas escolas, eles começaram com uma educação junto com as mães, para que as mães também se empoderassem desse conceito. Então, eles mostraram para elas para terem baldinhos em casa para coleta do resíduo orgânico. E então elas levavam para as escolas, colocavam uns tonéis tipo esse, que está aparecendo na foto, esses tonéis azuis, e iam fazendo essas leiras de compostagem. No fim, elas tinham horta, tinham alimento, o surto da doença terminou, porque os ratos pararam de aparecer, elas se empoderaram e o nível de criminalidade diminuiu. Isso é um caso real que aconteceu, acho que deve fazer quase 10 anos que começou o projeto dos baldinhos, Revolução dos Baldinhos, que se chama. E só para dar um exemplo, esse método de compostagem ele pode ser feito também num metro quadrado. Mas não é todo mundo aqui que tem 1 metro quadrado do pátio para fazer compostagem. Então, por isso foi desenvolvido várias outras técnicas com baldinhos, por exemplo, essa aqui, né? Que é a que eu mais gosto de mostrar. Eu até peguei aqui um baldinho para demonstrar depois para vocês. Tem aí também que depois Ô, Beatriz, tu consegue deixar o link do vídeo do vaso compostor? Sim, vou deixar aqui nos comentários. Boa, obrigada. Não. Que aí o vaso compostor tem as meninas do Zero Waste Youth do Brasil fizeram um vídeo bem explicadinho também como é que funciona. E cada pessoa vai se adaptada de uma maneira, né? Dependendo do quanto que tu consome, do que tu tem acesso, né? Mas então, o que é o princípio básico da compostagem, né? A gente precisa de 3 elementos: o nitrogênio, o oxigênio e o carbono. Tá, mas espera aí, eu não fiz química, o que isso quer dizer, né? Eu aprendi isso depois de estudar sobre compostagem e tudo.
Então, eu vou pegar aqui uma banana para demonstrar para vocês. Os materiais orgânicos que a gente come são considerados o nitrogênio dessa nossa composição. Os materiais secos, como folhas secas, tudo que é mais de cor marrom, eu vou interromper aqui o compartilhamento para explicar melhor para vocês, se conseguirem visualizar. Tá dando para ver, Beatriz? Então, material seco é o carbono. Pode ser folha seca, pode ser serragem. Em último caso, se não tem nada disso, pode ser até papel, cartão. Como é que se chama, Beatriz, aqui o papel duro marrom? Que vocês chamam? É cartão. Isso? De caixa, sim. É cartão. Caixote. Tá. Papel, cartão. De preferência sem tinta, né? Para não ter metais pesados, mas também se tem um pouquinho não tem problema. Porque, então, tu vai ter esses três... E o oxigênio, que é o ar, né? Então, tu vai ter esses três elementos, onde vai ser 10%, 30% disso e 70% disso, mais ou menos. Ou seja, se tu coloca uma partezinha de casca de banana, tu coloca 3 iguais de material seco, né? E o que é muito importante é a gente misturar isso, porque quando a gente mistura, a gente faz com que entre oxigênio. Então, por que por exemplo, se tu tem um lixinho de cozinha e começa a colocar ali os restos orgânicos, por que aquilo ali fica fedorento? Porque as coisas começam a apodrecer ali, porque não tem nada que absorva a umidade, os alimentos eles têm umidade, né? Eles começam a apodrecer e gerar o gás, que eu também não sei o nome, que é o gás que gera cheiro ruim. Porque aquilo ali não está compostando, está só apodrecendo. Então, para a gente fazer em casa, num apartamento, por exemplo, ou até para começar a fazer, quero começar a fazer compostagem hoje, mas moro numa casa, e moro numa casa. Eu quase sempre aconselho começar com esse que é com os baldinhos, porque fica uma coisa mais controlada. Tem algumas variáveis, assim, de o que tu come, quantidades. Então, por isso que não existe uma regra, né? Por isso que é importante entender o princípio, porque eu vou dizer para vocês aqui como fazer, mas cada um come de uma maneira diferente, né? Então, é basicamente isso, é ter oxigênio, ter bastante matéria seca e o teu composto orgânico, né? Se começa a dar cheiro ou mosca ou qualquer outra coisa, tem que colocar mais matéria seca. E não na primeira vez, né? Porque isso pode dar problema, porque às vezes a gente, sei lá, saiu para viajar e esqueceu de colocar matéria seca por cima. E daí vai dar, não tem como, vai dar problema. E não é por isso que a gente precisa desistir, né? Porque a gente evitar que de 30% a 50% do nosso resíduo tenha que pegar caminho para o aterro sanitário, a gente está sendo econômico, ético, eficiente, tudo isso. Então, a gente precisa pensar nessas coisas quando a gente vai insistir assim um pouquinho, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí, Beatriz?
Aqui não tem nada. Tá, eu vou mostrar para vocês, então, Olha, como Camila, fazer com... desculpa, a Ruth Rosas abriu o microfone. Não sei se quer dizer alguma coisa. Ruth, queres... Não. Não. Acho que... Tá. Eu fui na feira ontem e daí tem o pessoal das azeitonas, que eles sempre têm esse tipo de balde aqui. E eles sempre que eu peço, eles me dão vários, mas ontem eu só consegui um. Então eu vou demonstrar com esse um. E dá pra gente começar com um. A gente pode começar com o que tem em casa também. Pode, enfim, inventar, né? Sempre pensando naqueles 3 princípios. E vou começar falando pelo baldinho mais de baixo, tá? O que tá aqui na imagem com a nomenclatura 3. Que é onde vai escorrer o líquido, que é o biofertilizante. O biofertilizante é o líquido que sai dos nossos alimentos e que a gente pode usar como adubo. Algumas amigas da minha mãe, a minha mãe também começou a fazer compostagem depois de anos eu tentando convencer, porque ela também ela tá me escutando falar aqui, disse que nem vai tanto assim, mas foi. Hoje em dia as amigas dela pedem o biofertilizante dela para passar nas plantas, porque é a melhor coisa que elas já passaram. Então, é muito bom, tu dilui em uma parte de biofertilizante para 10 partes de água, ou seja, por exemplo, se tu tem 100 ml sei lá, tem 10 ml de água, de biofertilizante, tu vai misturar com 100 ml de água. Ou, sei lá, se tu tem uma garrafa, tu vai colocar um tantinho de biofertilizante e preencher com água, para ficar mais visual para todo mundo. Nesse baldinho de baixo, se a gente quer fazer uma coisinha bem bonitinha, assim, dá para furar e colocar uma torneirinha também. Dá até para utilizar aquelas torneirinhas sabe as caixinhas de vinho que tem aquela torneirinha? Dá para a gente recortar, tirar e colocar aqui. Também já fiz isso. Então, o biofertilizante vai ficar nessa mais de baixo. Agora eu vou falar da mais de cima, tá? Porque daí depois eu vou fazer os processos que precisa fazer aqui de cortes, para explicar bem direitinho. Na mais de cima, vai ser a única tampa que a gente não vai cortar. Então a mais de cima vai ficar tampada, mas vai ter furinhos na lateral. Aqui na lateral toda, que é para a entrada de oxigênio. Além disso, quando a gente coloca o alimento dentro, junto com o material seco, uma vez por semana, mais ou menos, pelo menos, na verdade, a gente precisa pegar uma pá, uma colher, o que tu tiver aí, e dar uma mexida para mexer aquilo, entrar oxigênio e o composto poder continuar compostando. O processo todo, ele vai demorar cerca de 3 meses para virar terra. Mas, depois de 2 semanas, ou 1 semana até, às vezes, ele já começou a ficar com cara de outras coisas que não comida. E daí, se tu mora numa casa, por exemplo, tu já pode passar isso pro pátio. Mas eu vou falar isso mais adiante, na verdade. Vou finalizar aqui o processo dos baldinhos. E em todas as outras tampas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar o meio aqui. Eu vou fazer para demonstrar, ó, eu vou pegar essa faca, vou fazer um furo.
Vou tentar. Fiz um furo e agora eu vou cortar. E daí as caixas vão, os outros baldinhos vão ficar apoiados aqui. Ó, eu tô cortando ele e vou deixar essa margem. Eu não vou fazer tudo aqui para não perder tempo também. Mas, ó, eu vou cortar aqui, ó, tudo. Eu vou tirar essa parte do meio. E daí eu vou poder apoiar o baldinho e vai ficar o fundo do balde apoiado no furo que vai ficar da tampa. E na parte de baixo do balde, eu vou fazer furinhos também, além dos que vão ter nas laterais. Todos os baldes, sem contar com o mais de baixo, vão ter furinhos nas laterais. O mais de baixo não precisa, porque é onde fica o biofertilizante. Então, por exemplo, o 2 e o 1, ele vai ter furinhos na lateral e furinhos embaixo. Os furinhos embaixo é para que possa escorrer o biofertilizante. Tem pessoas que, dependendo do tipo de alimento que consomem, não produz tanto biofertilizante. Tem pessoas que produzem um monte. A minha prima fez e não, sei lá, passou 3, 4 meses que não produziu quase nada de biofertilizante, porque ela não comia tanta comida úmida, sei lá. Então, se não produz, não é um erro, é só que a tua alimentação não está produzindo. O que alguém, acho que... Não, tá. Mas, Camila, não sei, temos aqui uma pergunta da Carolina Moura, não sei se já posso fazer. Mas o processo é o mesmo para quem faz... Desculpa, o processo é o mesmo para quem vive num apartamento. Sim, o dos baldinhos, todos os furos que eu falei, é o mesmo. A única diferença é que se tu vive num apartamento e dependendo da quantidade que tu consome, que tu descarta, na verdade, né? Porque isso é outra coisa, a gente tem que ver se a gente não está descartando alimentos demasiados, né? Quando a gente está enchendo muito rápido a nossa composteira. Mas se tu descarta muito alimento, os baldinhos vão enchendo. O que não é exatamente um problema, porque ele tem aqui 30 centímetros de diâmetro e tu pode empilhar. Se tu conseguir empilhar 10 um em cima do outro, tu pode empilhar 10 um em cima do outro, não tem problema. E ele vai estar fechadinho, vai ter os furinhos, tu só tem que mexer um pouquinho uma vez por semana. É a única questão. Que é sugerido, assim, né? Tu fazer um ciclo que, sei lá, dure pelo menos 1 mês e meio, 2, para que, por exemplo, eu com o meu tipo de alimentação, eu preciso de 4 baldinhos para fazer essa rotação, né? Eu encho 4 em 1 mês e meio. E daí eu tiro o mais de baixo para pegar para fazer de terra. Se eu não tenho vaso, se eu não tenho nada assim no meu apartamento, eu vou no parque e despejo porque é terra, tá? Depois de 1 mês e meio pode fazer isso. Mas se tu tem uma casa, por exemplo, e tu não quer ficar guardando tanto os baldinhos, daí tu pode colocar no jardim, em qualquer parte do jardim e cobrir com folha também, folha seca. E cobrir, porque além dessa metodologia dos baldinhos que eu falei agora para vocês, tem com as minhocas também, né? Vocês já devem ter ouvido falar.
que é com as minhocas californianas. O processo com as minhocas é o mesmo dos baldinhos, os furos são todos iguais. A gente tem o e-mail de todo mundo depois, será? Não devemos ter, porque isto foi acessado por um link. Por isso, as pessoas que quiserem, deixem o e-mail. Isso é uma boa. Que daí eu posso mandar um videozinho fazendo todos os furinhos aqui, porque eu não ia ter materiais aqui o suficiente. Eu até posso fazer. Mas a questão é que com as minhocas, o processo de fabricação dos baldinhos é exatamente igual. A única diferença é que, ao invés de tu ter só adubo e biofertilizante, que é o líquido, tu vai ter o humus, que é como se fosse uma super terra, um super adubo, que é o cocôzinho da minhoca, na verdade. E tem que ser ou a minhoca californiana ou a minhoca africana, que as duas elas são um pouco avermelhadas, assim, porque as minhocas que tem no jardim, normalmente, ela não digere o alimento, ela não come e faz o cocôzinho. Ela só mexe a terra, então não tem nada de errado se tem minhoca dentro ou não vai fazer nenhuma diferença. Mas tu tem essas outras, elas vão acelerar o processo, elas aceleram quase o dobro do tempo. E elas produzem esse super adubo, né? A única questão é que quando tu tem os baldinhos só com a compostagem, só para fazer a compostagem, que é sem as minhocas, tu pode colocar a maioria dos tipos de alimentos. Não é bom colocar carne, e não é carne, peixe, frango, não é bom colocar. Isso, sei lá, dá pro gatinho da rua. E iogurte, queijo também não é muito bom, porque na verdade o principal motivo que não é bom colocar isso é porque chama vetores que a gente diz animais indesejados. Então é principalmente por isso, o que não significa que se tu colocar não vai acontecer a compostagem, mas tem que estar acontecendo muito direitinho para que não chame mais animais. Então, por isso que eu sempre sugiro a não colocar. Quando a gente tem a compostagem com minhocas, a gente tem que evitar colocar comida pronta, resto de comida, né? Cebola, alho e cítricos. Porque cebola, alho e cítricos são bactericidas, ou seja, a minhoca vai afastar a minhoca, vai terminar inibindo a atuação dela. Então, o que dá para fazer se tu tem o consumo dessas coisas, se tu quer descartar, o alimento mesmo, resto de alimento em processo com minhocas não é bom. Mas os cítricos dá sempre para deixar secando, sabe quando ele fica bem sequinho, fica até com um cheirinho gostoso? Daí deixa ele secando e bota na composteira, porque daí saiu já o cítrico dele. E outra questão é que fazer a compostagem também incentiva a gente ter uma alimentação um pouquinho mais balanceada, porque não é bom colocar muito de alguma coisa. Por exemplo, sei lá, fiz uma festa e tive muito resto de manga, sei lá. É bom a gente ou picar bem e misturar com outra terra, com alguma coisa,
porque não é bom colocar muito de alguma coisa, porque daí tu vai ter, enfim, muito de uma coisa que não é equilibrado num ecossistema, né? Sobre os baldinhos, ficou alguma dúvida de como fazer? Ó, eu vou recapitular. O mais de baixo, tu não vai mexer na parte de baixo e tu vai cortar a tampa para ficar o furo aqui no meio. Porque daí, a parte de baixo do baldinho 2 vai ter os furinhos para escorrer o biofertilizante e vai ter furinhos aqui do lado. Assim como o baldinho 1, que vai ter os furinhos do lado, os furinhos embaixo e a tampa vai ser fechada. Se tu tiver mais um, ele vai ser igual ao número 2, que vai ter a tampa furada, furinhos embaixo e furinhos do lado. E nunca esquecer de mexer bem e sempre colocar muito material seco. Nunca tenha medo de colocar material seco. Baldinho tem de monte, tem de sobra em feira normalmente. Eu tive azar ontem que não tinha, mas sempre tem muito. E eles sempre descartam, pelo menos quando eu perguntei, eles sempre me falaram que descartavam. Então, é isso. Outros métodos de compostagem. O vaso compostor, esse daí ele é feito com a garrafa de água de 5 litros. Eu prefiro o dos baldinhos porque cabe mais. Eu encho muito rápido com a garrafa de 5 litros. Então, vai muito do consumo da pessoa, mas ele é ótimo porque tu já pode plantar direto nele. Então, se tu tem uma prateleira ali na área de serviço onde tu pode pôr, tu pode começar a tua hortinha a fazer ali, porque tu vai estar plantando num adubo, né? O vídeo que a Beatriz mandou aí explica bem direitinho tudo. Aqui eu... Oi. A Ruth Rosa está a perguntar quantos furinhos por balde e tamanho dos furinhos. Não tem um número exato. Como eu falei, a compostagem a gente vai fazendo conforme... Tem que aprender a fazer, tem que saber que tem que entrar oxigênio. Mas o tamanho do furinho que eu faço varia... Isso, meio centímetro de diâmetro. Então, é a ponta de uma caneta, por exemplo. Se tu conseguir fazer essa caneta entrar assim, dá para ser. Ou então, o que eu faço às vezes é pegar a ponta da tesoura. Pode ver até que... Opa, tá aqui a câmera. Tá pretinha ali, porque às vezes o que eu faço é esquentar no fogão e fazer o furinho. Né? Daí esquento e faço o furinho. Eu acho assim mais fácil porque eu tenho medo de me cortar. Então, assim, é super, super rápido, super fácil. Fica fazendo ali um chazinho e deixa a tesourinha para esquentar. Vai fazendo, pode ser qualquer... outra coisa que é ótimo para fazer é aqueles speckzinho de barraca. Sabe que tem para cravar no chão, assim, uns negocinhos de ferro. Aquilo ali também, já que a gente não usa quase nunca, esquentar e ele fica pretinho e ele fica bem quente. Daí tu pode fazer vários furinhos assim, aquele diâmetro ali é ótimo. E a quantidade é mais ou menos um a cada 2 dedos. Vai ser um total de 1, 2, 3, 4. Vai ser uns 10 furos, mais ou menos, aqui embaixo. E é isso. E na lateral, pode ser furos menores até, porque para não entrar... Porque aqui a gente tem o objetivo de só fazer com que respire e não entre mosquinha, né? Caso venha a acontecer alguma coisa da gente esquecer, a gente quer evitar que entre mosquinhas. Então, os furinhos podem ser bem menores,
só para entrar uma ventilação mesmo. E mais afastados, assim, pode ser a cada palmo, mais ou menos. Respondido? Camila, nas laterais, a cada palmo, fazes, Isso. e depois quantos é que fazes, deixas 2 dedos de distância na altura? E é só uma fileira aqui em cima. É só uma fileira aqui em cima de furinhos, porque é só para entrar um ar mesmo, só para trocar aquele oxigênio ali mesmo. Tá? Então é uma fileira aqui e embaixo fazer onde vai ficar apoiado, né? Porque a tampa, ela vai ficar aqui assim. A tampa, ela vai ficar aqui assim, ó, mais ou menos. Né? O nosso recorte da tampa. Então, só precisa ter furinho aqui assim, que é só para onde vai escorrer o biofertilizante. E aqui é um outro método de compostagem também, aí, só para vocês perceberem a quantidade de maneiras que pode ser feito e que não existe desculpa para não fazer, né? Essa daí se chama compostagem com bokashi. Bokashi é um tipo de... eles colocam como se fosse um fermento em serragem, em pó de serragem, assim. Uma coisa muito importante que eu já fiz, já errei e foi horrível. A serradura, desculpa, que se chama serradura, né? A serradura não pode ser de madeira tratada. Ou seja, tu não pode ir num marceneiro que faz trabalho com madeira tratada e pedir o pó da madeira. Porque aquilo ali vai estar sendo de madeira tratada e aquilo vai prejudicar a tua compostagem, vai trazer outros tipos de bichinhos. Eu fiz isso, tinha uma marcenaria na esquina da minha casa, fui lá feliz da vida, peguei um saco de serradura e ferrou minha compostagem, ferrou minhas minhoquinhas, matei todas as minhoquinhas. E isso acontece. Então, eu já estou avisando para vocês. Por exemplo, se quer comprar serradura, no mercado tem aquelas que vende para hamster. E tem diferença entre serradura e feno, eu acho que se fala, que é aquele que é mais verdinho, assim, né? Que, na verdade, aquilo é para comer mesmo, ele não absorve. Então, ele é quase que um pasto, assim, né? Não é exatamente isso. Mas, então, voltando aí para o bokashi. Essa metodologia, ele não utiliza oxigênio. Então, é um local fechado, que tu compacta o alimento, tu usa essa haste preta para compactar o alimento, e daí tu coloca esse fermento, e o que acontece ali dentro é uma fermentação, e no final tu vai ter o alimento decomposto, depois de um mês também. O processo é rápido. Só daí tem que comprar esse bokashi que vende online. E nesse processo, para quem consome mais carne, mais iogurte, tem esse tipo de sobra, é interessante porque esse processo ele aceita super bem. A única questão é picar bem todas as coisas, porque isso em todos os métodos, porque daí tu acelera o processo, né? Mas nesse principalmente. Então é isso, uma outra possibilidade aí. Mas eu queria falar de outros tipos aqui também. Posso só colocar uma questão? Claro. Eu como vivo num apartamento, tenho varandas, mas as varandas apanham muito sol e fica muito quente.
será melhor pôr este compostor num sítio assim que pode ficar quente, ou é melhor numa garagem, por exemplo, que existe no prédio e que está vazia e é mais fresco, digamos assim, mas é escuro, não tem sol nenhum. Se não tiver minhoca, pode ser na sacada, não tem problema. Se não, porque as minhocas elas precisam de uma temperatura mais friazinha, assim, né? Então, se for com minhocas, é melhor que seja na garagem. Se for sem minhocas, pode ser na sacada e pode ser na garagem, desde que não seja muito úmido, porque a umidade não vai acelerar o processo. O calor ele acelera o processo. Então, pode ficar na sacada, pode pegar sol, se não tiver as minhocas. E outra questão é que quanto mais próximo da tua cozinha for, é mais interessante porque facilita o processo de tu fazer todas as coisas, né? Não esquecer, não por preguiça colocar no lixo comum, né? Então, pensar num local também que seja de fácil acesso para ti, né? O que normalmente a gente aconselha? Isso foi um ponto interessante. Obrigada, Carolina. Ter um lixinho com tampa na cozinha para armazenar o alimento. Porque se ele não tem tampa, enquanto ele tá ali aberto, pode vir mosquinha e colocar ovinho. E daí ele nasce dentro da composteira, daí é ruim, né? Daí tu vai achar que tá indo mosquinha, mas na verdade já foi junto com o alimento que tu botou. Então, qualquer potinho de sorvete, potinho de, sei lá, qualquer coisa, pequenininho, deixa na cozinha, no final do dia, no final de cada 2 dias, tu leva para composteira e tapa com material seco. É mais prático a se fazer. Mais alguma questão? Outro método para quem mora em casa, que é o método no qual foi inspirado o vaso compostor, que é tu plantar onde tu já começou a compostagem. E eu quero falar desse método porque as pessoas acham também que quando estão, sei lá, acampando ou sei lá, na casa de praia, podem pegar o resíduo orgânico e para se livrar cava um buraco e enterra e legal, tá resolvido, tá escondido, fiz a minha parte, fiz direitinho. Mas não, porque ali ele vai ficar sem oxigênio. O que acontece quando fica sem oxigênio? Apodrece. Tem muito mais chance de chamar algum bicho. Eu tenho meu outro tio também, que também faz compostagem, mas também faz errado, que ele enterra. E daí a minha tia, a esposa desse meu tio, ela cortou o naipe dele porque ele fazia desse jeito e um dia apareceu um ratinho ali, tava só o rabinho dele assim para cima, porque ele tava ali comendo aquele negócio porque tava já apodrecendo e emitindo os gases que emite, que chama os bichos, né? Então, não adianta só enterrar. Qual que é a maneira certa se a gente quer fazer direto na terra? Fazer uma caminha com folha seca, né? Colocar a folha seca. Pode ser, inclusive, não tenho jardim, mas quero começar. Pode ser, inclusive, em cima do concreto. Pode ser, inclusive, em cima do cimento. Faz um cercadinho, tipo esse daqui, né? Esse daqui tá feio, porque só deixaram assim, né? Mas faz um cercadinho, se quiser. E bota folha seca no chão, ou serragem, ou galho, ou até um pouco de terra seca.
coloca o alimento ali que tu reuniu na tua cozinha e bota bastante serragem por cima e faz uns furinhos com colher, com o que tu tiver aí. E daí depois de uma semana, 10 dias, tu já pode plantar ele em cima. Compra uma mudinha dessas de manjericão, de qualquer coisa, de alface. Tem aí no áudio, tem um monte de... Não tô fazendo propaganda, viu, gente? Pelo contrário. Mas tem mudinhas, dá para pegar mudinha também, dá para tu fazer em casa as mudinhas. A maioria das plantas é possível de replicar quando tu quebra o galinho ali, deixa na água e ela cria raiz e daí tu planta ela nessa terra e nesse espaço, né? E a raiz dela vai finalizar a compostagem, porque as raízes é o local de maior absorção de nutrientes das plantas, né? Então, tu vai estar colocando ela em contato com o nutriente diretamente. Então, ela vai acelerar esse processo de compostagem. E tu não vai ter enterrado, tu vai ter só colocado as folhas por cima, coberto bem, né? Então, essa é a maneira de fazer se tu tá num local aberto, assim. E o que eu sugiro também, que foi o que eu falei antes, se mora em casa, é ter 1 ou 2 baldinhos desse, sempre com os furinhos embaixo para que escorra o biofertilizante, não fique água acumulada, né? Mas que tenha um baldinho desse, deixa compostando ali uma semana, 10 dias, e daí sim bota para terra e faz esse processo que eu falei de plantar por cima. Porque daí tu já fez o processo inicial ali, o momento principal onde teria os vetores, tu já conseguiu eliminar, né? E deixa eu ver. E outra alternativa, por último, é tu pesquisar localmente se a freguesia que tu tá, se o local onde tu tá não tem compostagem comunitária. Se tu não o melhor é sempre fazer em casa, porque tu vai estar resolvendo ali o teu problema, né? Tu comprou tuas coisas, tu consumiu, tu resolve. Mas se tu não consegue fazer isso, trabalho muito, não consigo, outra alternativa é buscar compostagem comunitária, né? Que tem em muitos lugares, Portugal já tem em vários locais. E para quem mora, por exemplo, em alguns lugares do interior do Brasil, Cabo Verde, lugares da África, que às vezes a gente acha que não tem, de repente conversa, vê alguém que planta e conversa com ele, vê se ele não faz compostagem e começa a aumentar isso, porque a gente é responsável por isso, né? Então, se não tem, vamos fazer com que tenha. Então, é isso, da gente assumir a responsabilidade pelas coisas. Perguntas? Alguém já tinha alguma experiência com compostagem antes de hoje? Rui de Rosas, assinaste o microfone, não sei se queres falar alguma coisa. Não, foi por engano. Ok. O Igor Ramalho também não sei. A Carolina Meira diz que separa os resíduos orgânicos para um compostor comunitário, mas queria fazer em casa porque o compostor não é muito perto de casa. Exato, daí tem essas coisas. Daí já que a Carolina já consegue e tem a consciência, porque qualquer lugar e qualquer tipo de vida
a gente consegue. Eu faço compostagem, eu moro num e faço compostagem, então espaço não é motivo, tempo também não, porque ela se faz ali, né? A gente ter consciência mesmo. Então, quando já que já viu, né? Acho que já percebeu o quanto é importante. Às vezes é mais fácil de ter em casa, né? E queria saber aí o que não sei se vocês já estão fazendo aí enquanto eu tô falando, não tô vendo vocês, mas quais são o que teria de empecilho para vocês não fazerem agora, por exemplo, uma atividade aí em família de sábado à tarde? Quais são as barreiras que vocês teriam, dúvida? Se alguém perguntasse alguma coisa para vocês, o que não saberia responder? Pode colocar aí no chat também, se preferir, mas pode abrir o microfone. A Carolina Moura diz: só tenho que arranjar as caixas e convencer o meu marido. Traz ele para cá que a gente já convence. Pede para fazer uma experiência por uma semana e daí tu faz bem direitinho, te dedica direitinho, e daí mostra que não dá cheiro. Eu tenho... Bom, a minha mãe, como eu já falei aqui, é o maior exemplo que todo mundo é capaz de aceitar isso. Porque ela realmente não gostava, ela realmente não acreditava. E ela hoje doa minhoca, vende minhoca, doa chorume, dá chorume de presente de aniversário. Chorume não, né? Biofertilizante. Então, dá para convencer a gente. A gente até tem uma live no nosso Instagram, que é Zero Waste Youth Portugal, que é eu com a minha mãe falando sobre isso. Então, pode mostrar para ele se convencer. Também temos o vídeo no canal do YouTube. Eu posso, acho eu, se não me engano, eu vou tentar encontrar e deixo aqui no chat. Boa. Temos mais uma mensagem da Francisca que diz: tenho um compostura em casa e vou misturando os secos com os úmidos, mas tem sempre a tendência para ficar muito úmido e atrai bichos pequeninos. Tem que experimentar com as caixinhas. O que tu pode fazer é duas coisas. Uma é mexer mais ela para entrar mais oxigênio e outra é acrescentar mais material seco. E não sei se nesse lugar onde tu coloca, que eu já vi uma que tem para vender aqui em Portugal, que eu já vi o pessoal utilizando, que acontecia exatamente isso. E que, pelo que eu vi, não tinha espaço para escorrer o biofertilizante. Então, ele ficava, a umidade permanecia ali. Então, de repente, outra opção, não precisa te livrar dele ou qualquer coisa assim. De repente, pega se é esse que eu estou imaginando, né? Mas se ele é grande assim e não tem furo embaixo, bota um pallet embaixo, faz uns furos por baixo dele e daí coloca uma bacia para captar esse biofertilizante. Só tem que cuidar para não deixar com que encha muito, porque o biofertilizante também chama bichinho, né? Mas o biofertilizante ele não tem cheiro, viu? Ele tem cheiro de terra, é inacreditável. Quando tá tudo certo, né? Mas o mais importante é que tu consiga mexer isso, porque o que eu vi foi um Airbnb que eu fiquei, que eles tinham essa situação, eu fiquei super feliz que eles tinham a compostagem, mas estava tudo completamente compactado, então não tinha oxigênio ali dentro, apesar de ter secos e úmidos, não tinha oxigênio, e daí não acontece, na verdade dificulta o processo, né? E de repente outra opção é tu fazer, como eu falei, fazer em uma, duas caixinhas para ficar mais prático
e daí depois tu pega e só leva para lá para finalizar o processo. Essa é outra possibilidade. Que mais? Boa, que bom. E o que convence as mães é o fato de a gente não ter cheiro. Então, pode até deixar dentro na área de serviço, mas não tem área de serviço. Pode deixar no cantinho da cozinha e não vai deixar cheiro. Minha mãe, não sei se vocês escutaram o que a minha mãe falou. Não. Mais ou menos. Ela disse que o que convence é que realmente não tem cheiro, então pode deixar no cantinho da cozinha e que não vai ter diferença nenhuma, vai ser só um item ali. Pode fazer, quem gosta de mexer com madeira, pode fazer revestir de madeira, né? Eu tenho uns amigos que fizeram isso também. Tem aí para vender online também, não é tão caro as caixinhas, né, para revestir. Mas para começar agora, dá para pegar também, quero começar agora. Dá para pegar uma panela velha e fazer, não botar mais material seco no fundo para absorver a umidade, né? Bota bastante material seco no fundo e vai botando por camadas, né? O alimento e o material seco. Então, dá para começar de todas as formas. Quem mais aí? Raquel, Rafaela, vamos começar agora? O que impede? Ainda tem dúvida de cheiro, de o que bicho que pode trazer? Não sei. O que mais que... Vão pensando aí. Então, eu vou voltar para a apresentação para chegar aos finalmente. Já é quase 20 para o meio-dia, já falei 1h40, quase. Mas vão pensando aí nas dúvidas, perguntem para a família aí qual que é a problemática, o que impede de ter, se é difícil. Não sei se motivos teóricos também de o quanto que isso impacta na nossa cidade, né? Que a gente reduz de 30% a 50% os caminhões que andam na cidade, a emissão de carbono que esses caminhões emitem, o trajeto até o aterro sanitário. Às vezes tem que passar ainda por algum centro de triagem, dependendo do sistema que é. Então, vai para o centro de triagem, vai para o aterro sanitário. Dentro do aterro sanitário ainda tem toda a função ali, vai emitir os gases no aterro sanitário. Se não tem aterro sanitário, vai para o lixão, vai sair o chorume que vai poluir os córregos, os rios, que vai poluir os mares e tudo mais. Se tem aterro sanitário, tudo certinho, mas tem uma enxurrada, eles liberam e não tratam essa água. Então, esse chorume todo nojento vai para os córregos também. Então, é por isso que, por mais que exista um sistema de engenharia por trás disso, não é legal a gente depender completamente disso, né? Os sistemas de incineradora também, né? Eu tenho visto, não sei se vocês já viram recentemente, comentaram vi alguns vídeos sobre o sistema de tratamento de resíduos de Singapura, eu acho que era. Não tenho certeza que é de Singapura, mas que eles têm uma super incineradora que produz energia para as casas do local e que daí então tu pode encaminhar todo o teu resíduo para lá, é maravilhoso. E daí eles pegam essas cinzas e colocam para debaixo de uma lagoa que eles têm lá, então não fica cinza volante por aí, e eles tratam todos os gases. Ainda assim, é uma baita infraestrutura onde a gente está investindo dinheiro naquilo ali, dando dinheiro para duas, três pessoas, e ao invés de educar as crianças na escola, ao invés de investir esse dinheiro em escolas para educar as crianças
a serem éticas, a perceber que elas precisam lidar com os problemas delas. Que se eu comprei isso, eu preciso entender o que vai acontecer com isso. Da onde vem para onde vai, né? Que isso foi obtido a partir de extração de petróleo, a partir da monocultura, a partir de... enfim, né? Então, entender todo esse processo, né? E não jogar toda a responsabilidade para o sistema, para o governo, para empresas privadas, que a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? E quando, e muito importante, né? Que quando a gente assume e quando a gente está fazendo, a gente tem a gente pode falar para os outros fazerem, né? Porque eu não posso falar se eu não estou fazendo, né? Então não é muito mais difícil eu falar para a Beatriz ser responsável com os resíduos dela se eu não estou sendo responsável com os meus, né? Então, porque daí ela vai dizer, tá, e tu, o que tá fazendo, né? E daí eu tenho uma listinha ali de coisa que eu tô fazendo, né? Então, é muito mais fácil a gente ser ativo, fazer esse ativismo quando a gente já tá fazendo a nossa parte, por mais que a gente esteja começando, por mais que eu ainda, sei lá, eu ainda consumo alguma coisa de plástico e eu gostaria de não consumir, mas tá aqui no meu processo. Eu tento reduzir, enfim, tento reaproveito o máximo de vezes que dá. E assim vai indo, a gente vai melhorando com o tempo, mas eu tô fazendo e eu tenho um monte de coisas que eu estou começando a fazer. Sei lá, há um tempo atrás eu ainda não fazia o meu desodorizante. E comprava, mas eu já vinha pesquisando receitas e pesquisando pessoas que faziam. Então, é um processo e que a gente vai aprendendo, mas a gente, como eu falei no começo, a gente tem que estar disposto a isso, né? A gente tem que estar aberto a isso e para educar pelo nosso exemplo, né? Educar os filhos aí, os pais também, pelo nosso exemplo, né? Mostrar que a gente já está fazendo o que a gente está falando, né? Para ser coerente mesmo. Dito isto, não tendo mais nenhuma pergunta, eu vou voltar para o compartilhamento de tela para mostrar um pouquinho aí do que a gente está fazendo aqui com o Zero Waste Youth, que é esse movimento do qual eu e a Beatriz integramos, né? E a gente gosta bastante, eu gosto muito falo dos meus motivos, né, porque eu não posso falar por ela, mas por exatamente isso, da gente educar pelo nosso exemplo, por todas as pessoas que estão envolvidas com o movimento, elas realmente estão fazendo isso porque elas também estão tentando fazer nas suas vidas, né? Então não é uma coisa que, como a Marisa, eu acho, falou, que eu vou fazer a limpeza de praia, não diminuindo isso de maneira nenhuma, até porque 2 semanas atrás a gente também fez limpeza de praia, né? Mas eu sei as coisas que eu tenho que fazer em casa também, e eu sei onde eu tenho que melhorar, eu sei como falar para outras pessoas, comunicar isso também, né? Então, eu gosto muito de fazer parte por essa coerência, eu acho, junto às pessoas, né? Essa equipe que a gente vem formando. Então, e a nossa principal linha de atividades foi desenvolvida nesse evento que a gente organizou em Cascais, que eu falei para vocês, que foi o ano passado, onde a ideia era justamente juntar pessoas que têm vontade de fazer, né, aquela ânsia de começar, com pessoas que já estão fazendo, que já têm alguma experiência. Então, teve falas de diferentes movimentos do mundo todo, de diferentes áreas, que já estão fazendo, já tiveram alguns resultados. Com essas pessoas que às vezes têm ideias, têm motivação, que é exatamente o que todos os movimentos
socioambientais precisam, pessoas motivadas, né? Então, se vocês são pessoas motivadas, se envolvam com algum tipo de movimento, porque todos precisam de pessoas, né? E o evento se chamou We Are, porque We Are One, We Are Together. E na conclusão desse evento, no último dia, foram 4 dias de evento, a gente fez uma atividade coletiva onde a gente desenvolveu esse calendário de ações global, onde a gente colocou uma temática para cada mês, para dar um norte para as ações, para justamente quem às vezes ou não está associado com algum movimento ou o local onde faz parte não tem ainda atividades relacionadas ao socioambiental, para a gente ajudar a dar esses primeiros passos, né? Então, para cada mês a gente colocou uma temática e We Are January é porque janeiro é o mês que a gente faz as promessas ali de novo ano, né? Que a gente às vezes para refletir o ano passado, o ano que vai vir, mas para a gente repensar também as nossas ações e tomar e programar como é que vai ser isso pelo resto do nosso ano, né? Dar um tempo para nossa mente também, prestar atenção na nossa saúde mental, porque o lixo zero não se trata só do lixo zero físico, mas do lixo zero mental. Às vezes a gente tem coisas demais na nossa cabeça que a gente precisa deletar também, que a gente precisa deixar para depois ou para ter isso dentro de nós também, né? Então, janeiro é o mês We Are January, daí fevereiro é o mês do reuso, março da água, às vezes a gente não percebe o quanto que isso tem a ver também com o lixo zero, mas além da questão da pegada de água envolvida em cada material que a gente utiliza, cada garrafa de plástico que tu compra, cada coisa que tu compra no mercado, cada alimento, tudo isso vem com uma pegada gigantesca de água, né? Seja pela produção ou pelo transporte. Além disso, tem também o nosso uso da água no nosso dia a dia, mas o uso também para limpeza das ruas, para limpeza da sanita, né? O que é feito com a água da sanita, o que é feito com a água da pia da cozinha. Às vezes, sei lá, por exemplo, eu vou dar uma atenção para a água da pia da cozinha e vou pesquisar no YouTube como que eu posso fazer para tratar essa água dentro da minha casa. Porque a água, assim como o lixo, a gente passa a responsabilidade para o Estado, para a cidade, e a gente não assume isso, porque está já inserido na nossa sociedade que é o outro que tem que cuidar, é o Estado, é qualquer outra pessoa, menos a gente. Né? A gente, por estar ali, sei lá, passou para dentro, passou do ralo, já não é mais minha responsabilidade, né? Então, pensar sobre isso também, né? O que acontece depois do ralo da minha cozinha. Então, tem inúmeras soluções. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem entrar em contato com a gente, que a gente também gosta de falar sobre isso. E o YouTube está cheio de soluções aí para todo mundo, né? Abril da Terra, Meio Compost, Maio da Compostagem, que como eu já falei, de 30% a 50% do nosso resíduo, a gente decidiu dedicar um mês para isso, né? Então, por exemplo, a nossa sugestão é se tu tem uma empresa, faz uma vez por mês um evento sobre um desses temas. Pode ser sobre qualquer outro, mas a gente tem aí um guia para essa ajuda, né? Junho vai de bike, junho sem carro, para a gente refletir sobre os modais.
Plastic Free July, que já tem muitos movimentos aí pelo mundo todo que estão tomando frente a isso, né? Da gente repensar sobre os descartáveis, os plásticos de uso único, principalmente, né? Não é só sobre entravar uma guerra contra os plásticos, porque tem muitas coisas boas que os plásticos fazem aí, principalmente na medicina, cirurgias, né? Mas os plásticos de uso único são realmente dispensáveis, né? Para a maioria das pessoas. Se tu tem uma doença, se precisa da palhinha, beleza, pega a palhinha e fica com a palhinha. Mas a maioria das pessoas não precisa disso, assim como as máscaras, né? Isso é outra coisa. A gente vê muita gente usando máscara descartável, que é o mais novo resíduo mundial, e que a maioria das pessoas poderia estar fazendo as suas próprias máscaras, lavando essas próprias máscaras, utilizando tecidos de reaproveitamento, para não ter que estar consumindo máscara descartável. De novo, se precisa, se tem uma doença, se trabalha com algum tipo de coisa que precisa, beleza. Mas 90 e tantos % da população poderia estar usando máscara feita por si próprio, ou por uma amiga, ou por uma associação. Agosto circular, para a gente pensar na circularidade das coisas, na linha de produção, que é muito mais fácil a gente retornar as coisas sem que precise passar pelo processo de reciclagem, né? Então, se eu tenho uma garrafa de vidro, por exemplo, e eu retornar para o mercado e ela retornar para a indústria, é muito mais fácil do que eu levar até o ponto coletor até a indústria para fazer a quebra, para reciclar. Mesmo que o vidro seja 100% reciclável, quando ele é misturado, por exemplo, nos contentores, se a gente mistura com um espelho, já inutiliza um lote. Se a gente mistura com outro tipo de vidro de carro, por exemplo, também inutiliza. Então, é muito importante a gente cobrar dos mercados, né? Pô, no mercadinho que eu vou da rua, ele não tem, de repente eu converso ali e mostro para ele conversar com o fornecedor, porque é assim que se muda as coisas, é de boca em boca, né? É tu reunindo os teus vidros, tu tentando reutilizar eles e mostrando que tu está fazendo isso, que tu vai conseguir mostrar para o dono da loja que também é possível. Setembro do Futuro, muito inspirado pelo Fridays for Future, da Greta, que é também o movimento contra a mudança climática e o lixo zero, eles têm que estar junto, eles estão junto. Outubro Lixo Zero, porque para a gente falar um pouco sobre o conceito, né? Isso tudo que eu falei para vocês mais no começo, porque além de ser só o que as pessoas entendem só pela palavra, isso também tem essa metodologia, né? De como fazer isso, como transformar. No sábado a gente vai falar sobre Cidades Lixo Zero também, que tem esse processo para como fazer, né? Vegan November, no Waste Food November, para a gente falar sobre essa pegada que são os alimentos, que é uma escolha que a gente faz pelo menos 3 vezes por dia, né? Desculpa. E agora, chegando o Natal, convido vocês aí para também, quem quiser organizar uma feira consciente de Natal, fazer o Natal de família, menos presente, mais presença. Eu fiz outro ano que toda a família aderiu, era mais presente ou relacionado a lixo zero, tipo, sei lá, eco bag, sabonete feito pela tia do amigo, coisas sem tanto valor comercial, né? Além disso, a gente está organizando também, a gente está participando, na verdade, como Zero Waste, da Semana Lixo Zero Internacional, que é organizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil, junto com o Instituto Lixo Zero Portugal. A Semana Lixo Zero, que vai estar acontecendo em Moçambique, Portugal, Brasil, Estados Unidos.
e se quiser organizar em Cabo Verde, se quiser em outros países também estamos abertos, que a ideia é cada um de vocês organizar um evento, cada um de vocês ter coragem de colocar a cara a tapa para organizar um evento e compartilhar os conhecimentos sobre isso, compartilhar o que já está fazendo, o que quer fazer, porque pessoas se comunicam com pessoas, pessoas entendem pessoas. E a gente que precisa fazer essa mudança também. O que não significa que se um governo decide que vai ser lixo zero, não ajude, mas sempre vai precisar ter essa comunicação, né? E além disso, a gente está organizando um curso de embaixador do Zero Waste Youth, onde a gente vai compartilhar vários tipos de conhecimento relacionado ao Zero Waste e como fazer para montar esse grupo, né? A gente vai estar lançando ele na última semana agora de outubro. Então, se tiverem conhecidos, vocês, amigas, amigos, a gente vai ficar muito feliz com a participação de vocês. E é isto. Muito obrigada por terem me escutado todo esse tempo. Não sei se ficou perguntas, Beatriz, abre o microfone aí. Estavam a pedir aqui estes materiais do calendário. Eu não sei se... Tem no nosso site, que está ali. Ok. Eu também deixei aqui os links do Instagram, mas vou deixar aqui no site também. É mais fácil. Não sei se, entretanto, tem mais alguma pergunta. Alguma pergunta também, a gente podem entrar em contato com a gente por qualquer mídia social, aí, YouTube, Instagram, Facebook, e-mail, site. Exatamente. E no Instagram e no Facebook temos também lá todos os nossos contactos. Obrigada. E Obrigada. sugestão, sei lá, input, a gente está super aberto sempre, enfim, críticas também. E acho que é isso, né? Fechamos bem certinho no horário. Bia, quer dar algum recado final? Então, pra gente... Posso finalizar, então? Sim. Eu só estou aqui deixando o site, que assim as pessoas têm ligação direta. Então, para finalizar e agradecer a todo mundo, obrigada, Beatriz, também por ter dado essa ajudona. Obrigada. A todo mundo por ter ficado aí. E queria convidar vocês para que a gente imaginasse que a gente está numa roda, como se a gente estivesse presencialmente aí. Fechar os olhos, imaginar que a gente estava num gramado aí, que agora a gente está de mãos dadas. Que a gente respira e sente o cheiro da grama. A gente percebe o batimento cardíaco, como é que ele tá. Como é que a gente sai daqui também, os nossos pensamentos. Deixa só os pensamentos passar, não se prende a nenhum deles. Inspira. Solta. E agora abre os olhos, dá uma espreguiçada. Vai alongando. Para recomeçar esse final de semana. Que vem aí. Para que todo mundo
mundo siga aí bem inspirado, cada um com as suas pequenas ações, e assim a gente muda bastante coisa. Acho que é isso. Tá ótimo, Camila. Muito obrigada. Eu só queria agradecer à Camila, ao Zero Waste Lab e ao Festival do Mundo por nos terem dado a oportunidade de divulgar a compostagem. Continuem a assistir às restantes atividades da Semana de Lixo Zero, que é realizada pelo Zero Waste Lab, e às atividades também do Festival do Mundo. Nós vamos continuar com eles também com mais atividades ao longo do dia da manhã. E é isso. Um bom fim de semana para todos, um bom resto de dia. Beijinhos e até já. Beijinhos. Tchau. 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 Obrigada.